Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e ontem o Senado derrubou um veto de Jair Bolsonaro que impedia a concessão de reajustes a servidores públicos durante a pandemia, né? Na prática ali, o trecho do PLP 173/2019, o projeto de lei complementar, o trecho que havia sido vetado, ele admitia a possibilidade de reajuste salarial para servidores públicos, civis e militares envolvidos diretamente no combate à pandemia. Trabalhadores da educação pública, profissionais da saúde, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, enfim, diversas categorias incluídas aí. Como é que você viu a derrubada desse veto, Fausto? Bem, Glauco, essa é a primeira vitória de uma batalha maior que continua hoje na Câmara, né? Ou seja, tem um conjunto de vetos que vem sendo discutido no Congresso Nacional do atual governo, do atual presidente Bolsonaro, que, de certo modo, neste caso em especial, fere um conjunto de direitos dos servidores. Em especial porque você impede, a partir da aprovação da 173 e com o veto, de você ter qualquer tipo de reajuste, não só reajuste, mas também abonos, também quinquênios, elevação de salário por conta de planos de carreira, enfim, você, de certo modo, congela os salários até o final do ano que vem, simplesmente porque a União avalia que, uma vez que ela vai ajudar estados e municípios, ela deveria interferir numa decisão que é prerrogativa dos entes federados. Isso não faz sentido, primeiro porque não cabe à União definir se o reajuste vai ser dado para servidores. Quem tem que fazer isso é a discussão nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. De outro lado, não faz sentido você congelar salários em especial daqueles que de alguma forma estão enfrentando a pandemia. Essa é uma discussão que foi travada dentro do Congresso Nacional, na discussão do PLP, né, da medida 173, e a partir disso o que a gente viu foi que o governo Bolsonaro então vetou essa possibilidade de reajuste. Era uma proposta já original do governo, o governo trazia essa ideia de que não deveria ter reajuste, uma vez que ele ia ajudar os estados e municípios. O Congresso Nacional se posicionou contra essa medida, colocou uma medida de exceção ali que possibilitava o reajuste para um conjunto de carreiras, principalmente as ligadas à pandemia, e depois o governo Bolsonaro vetou. Bem, nós vamos encarar essa discussão mais uma vez agora, provavelmente hoje à tarde na Câmara, e nós esperamos que a Câmara confirme a decisão do Senado de corrigir essa intervenção do governo federal junto a estados e municípios. É bom lembrar que o governo já imaginava, já gostaria de fazer isso já há algum tempo, fazia parte da proposta lá do Plano Mansueto, o congelamento de salário dos trabalhadores, dos servidores, dos trabalhadores em geral, e aí foi implementada a partir do programa de ajuda a estados e municípios. É bom lembrar que ajuda a estados e municípios, na verdade, não é nada mais do que uma obrigação do governo federal para com os entes federados, uma vez que o Pacto Federativo coloca como obrigação que a União tem que prover recursos, porque é por meio de estados e municípios que o direito social, que o conjunto de ações referentes, inclusive referentes à pandemia, são efetivadas. E não cabe à União, de certo modo, definir, então, a vida dos servidores. Essa é uma discussão exclusiva de Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. E essa discussão, né, vem sempre envolvida, aí, primeiro, com uma demonização do funcionalismo público, de uma forma geral, né, Fausto? Porque, além de, como você destacou, ser uma interferência indevida ali, o governo federal dizendo como os estados e municípios devem se portar para receber uma ajuda, né, se eles não podem, no caso, não poderiam dar reajuste para os seus funcionários, mas aí quando você tem esse veto derrubado, vem toda uma reação ali, o ministro Paulo Guedes dizendo que é um crime
contra o país isso ter sido feito? É curioso, porque é um crime isso. A condição da pandemia parece que é algo absolutamente normal do jeito que ela é feita pelo governo. Mas ele diz que é um crime, vem todos os comentaristas da mídia tradicional dizerem o contrário também. Quer dizer, existe, na verdade, toda uma campanha, pelo menos no sentido informal, de demonização aí do funcionalismo público. Essa derrubada desse veto meio que escancara isso também, não, Fausto? Não há dúvida, e vamos olhar com bastante atenção o que diz esse pedaço ali, né, do PLP 173. Ele se refere a um conjunto de trabalhadores vinculado a áreas de direitos sociais. Essa é uma discussão que a gente tem feito já há algum tempo quando trata com relação a servidores públicos. Há uma enorme diferença entre aqueles servidores públicos das chamadas carreiras típicas de Estado e os servidores vinculados a provimento dos direitos sociais. Aí nós estamos falando de trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, da assistência social, da própria segurança pública. Quando a gente olha para a postura não só dos analistas e principalmente do atual governo, percebe-se que os direitos sociais que são providos por esses servidores, eles não são de fato o núcleo do atual governo, não, do núcleo de direitos. E aí você simplesmente vai na direção de piorar as condições, reduzir salários e, de certo modo, prejudicar o próprio provimento dos direitos, uma vez que a visão que essa visão econômica tem é, de certo modo, de colocar esses direitos na mão da iniciativa privada. Nós estamos, nesse caso, não só num embate referente a uma discussão aí sobre a pandemia ou sobre o reajuste do servidor A, do servidor B, mas se você olhar bem no detalhe, você vai ver que o embate que a gente está tendo é como é que nós vamos lidar com as questões referentes aos servidores que garantem os direitos sociais no Brasil. São os trabalhadores da educação, são os trabalhadores da saúde que garantem, de alguma forma, que chegue ali o que está previsto no artigo 3 da Constituição Federal. Esse é o embate, Glauco, um embate que coloca, então, essa ideia de que o servidor público é um privilegiado, como se isso fosse real, o que a gente sabe que não é verdade. Um professor hoje é uma das carreiras de nível superior com menores salários dentro de estados, municípios e União. A mesma coisa acontece com os profissionais da saúde e, na maior parte desses casos, tanto no caso da saúde como no caso da educação, os salários pagos pelo setor público são, inclusive, inferiores aos salários pagos pelo setor privado. E você simplesmente vende uma ideia de que os servidores no Brasil ganham muito e que são privilegiados, o que não é uma verdade, não se faz, isso não são dados que se confirmam e que de alguma forma tenta se vender. Eu insisto, o que se coloca ali não é uma discussão somente de reajuste para servidores, o que se coloca ali é um embate que se faz, como é que a gente vai ver, prover e garantir os direitos sociais no Brasil. E quando a gente fala dessa condição, né, que às vezes é generalizada em relação aos funcionários públicos, teve um levantamento na semana passada, Fausto, divulgado pelo Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul, mostrando que 21% dos professores de Porto Alegre precisava, àquela altura ali, do auxílio emergencial. Isso evidencia bem que essa questão que tentam vender como os funcionários públicos recebendo todos os salários nababescos é de fato uma ilusão, né? E é uma ilusão que é ali vendida com um objetivo bem claro. Não há dúvida, e a cada momento que a gente vai para esse debate com a sociedade, a gente percebe como o discurso é colocado. Esse debate já foi colocado no debate do Fundeb, por exemplo, que volta, inclusive, ao Senado, e é uma discussão também importante, a gente está no meio dessa campanha, no meio dessa ação, né, da garantia do direito à educação, em que o embate principal que se deu foi em relação a você estabelecer os critérios para gasto com servidores da educação, em especial com o piso nacional do magistério. É bom a gente pensar ali um pouco como é que esse discurso vai sendo construído e o que está por trás dele. O que está por trás dele, em grande medida, é que o setor privado deseja assumir partes importantes dessa prestação de serviço e transformar isso em mercadoria. É algo que a gente há muito tempo vem combatendo, conseguimos reverter isso lá na Constituição de 88 e a cada ano é um embate que se faz dentro do Congresso Nacional e na sociedade em geral. É bom lembrar também, Glauco, que agora na pandemia uma das coisas que nós estamos vendo
é um conjunto bastante grande de pais colocando seus filhos de volta na escola pública, o que é algo bastante importante, inclusive para a democracia, para a visão de cidadania no nosso país, uma vez que é a educação pública que, de certo modo, garante essa relação ali entre as classes, essa relação entre um conjunto de formação do indivíduo num coletivo vinculado ao Estado. Esse é um embate que está posto, mas nós sabemos que, de fato, os interesses que estão por trás são, de certo modo, a privatização desse serviço. E é sempre bom lembrar, a privatização não é necessariamente a privatização como a gente vê ali quando você está vendendo uma empresa. O que você faz é, de certo modo, tentar transformar esses serviços em mercadoria que o próprio Estado vai comprar do setor privado. E a gente já viu o que isso significa na prática. Isso significa, na prática, maiores custos, isso significa, na prática, mais corrupção, isso significa, na prática, uma prestação de serviço normalmente pior para a população. Agora, pode parecer estranho, né? Mas a cada momento que a gente vai discutir a questão do setor público, volta essa questão, aparece novamente essa discussão de como, de certo modo, a gente precisa construir mecanismos de orientar, de minimamente esclarecer para a população que está em jogo. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior.